Elon Musk, o futuro secretário de eficiência governamental do governo Donald Trump nos Estados Unidos, afirmou em entrevista que pretende, com auxílio de sua equipe, cortar 2 trilhões de dólares em gasto anual do governo federal de seu país assim que tomar posse como secretário. Vale lembrar que no último ano, ou mais precisamente, no recorte de 12 meses entre outubro de 2023 e setembro de 2024, o governo norte-americano, cujo presidente é Joe Biden, gastou quase 7 trilhões de dólares, 6,75. Isso é um montante absurdo e justifica em parte a insatisfação popular com o governo Biden. É claro, se junta às diversas motivações em torno da moralidade, em torno da capacidade de liderança, em torno da política externa e da política de imigração, que a população americana tem reprovado bastante nos últimos tempos. Mas esse gasto elevado e excessivo da primeira potência do mundo atualmente, ele acarreta em diversos efeitos ruins para a economia nacional, tanto em relação à inflação, quanto em relação à incidência tributária. Porque para justificar um gasto desse tamanho, é evidente que é preciso aumentar a arrecadação e aumentar também o endividamento. Isso associado, é claro, à inflação, como eu disse. São coisas amplamente impopulares, porque pesam no orçamento familiar e deterioram o poder de compra dos cidadãos norte-americanos. Isso na prática é sentido, embora as pessoas não consigam, em boa parte, conectar causa e efeito, elas sabem que o atual estado de coisas resultou de alguma maneira nesse resultado ruim. Então é claro que um corte de gastos, se bem acompanhado de uma narrativa precisa sobre o funcionamento da economia do setor público, vai ocasionar um alívio social perante os americanos. Vale lembrar também a importância de se institucionalizar esse corte de gastos e esse enxugamento da máquina pública, porque não adianta você promover essas reformas, que são com certeza positivas, não só para a economia, mas também para a política, porque passa a ser menos centralizadora de poder. Você, se não defende que isso se torne política de Estado, ao invés de política de governo, você deixa à mercê dos próximos governantes que essa política continue ou não. Então, se você por 4 anos, no próximo mandato Trump, por exemplo, consegue arrumar a casa, digamos assim, não adianta você ter feito isso com atitudes de governo, que são provisórias, se o próximo presidente, eventualmente, for de outro grupo político ou de outra perspectiva ideológica e colocar tudo abaixo. Foi mais ou menos o que aconteceu no Brasil. Bolsonaro promoveu políticas positivas em relação à economia do setor público, cortando gastos, privatizando empresas, fazendo decretos de armamento civil, mas depois Lula fez exatamente o contrário e colocou praticamente abaixo todo esse legado de Bolsonaro. É preciso institucionalizar na forma da lei que o Estado deve ter limites em relação ao seu crescimento, em relação ao agigantamento, e assim dificultar que outros governantes de perspectivas ideológicas diferentes tenham condição de desfazer esse trabalho positivo para a sociedade do país.